Os irmãos lembram de algum versículo, de alguma coisa parecida aqui? Lembra lá de Gênesis 2, versículo 7? E soprou Deus, né, na narina do homem e ele tornou-se alma vivente. Então, o que aconteceu? O Espírito era o sopro, ele se uniu com o corpo e a soma do Espírito com o corpo criou-se a alma. A alma nada mais é do que a persona, né? A pessoa, o eu. Como se diz, não existe. E você vê, né? Uma coisa que vem na mente agora. Quando ele soprou o Espírito, no caso de Jacó e Esaú, não nasceu uma alma, veio duas. No caso de Jesus foi diferente. Por quê? Porque o Espírito veio, mas já havia alma. E ele não precisou do, entre aspas, né, do embrião de José. Né? Ele já existia a alma, ele não precisava dessa fusão para se tornar um ser vivente, né? Porque ele já era eterno. Então, a princípio, aqui é a constituição do homem. Ele é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo veio do barro, como nós já tínhamos, né, falado, e todos nós já sabemos disso há muito tempo. O espírito é o sopro de vida que Deus deu para o homem, e ele, ao tocar na carne, no caso, no corpo de barro de Adão, transformou-se num ser vivente, ele criou vida. É tanto que nós somos imagem e semelhança de Deus, Adão. Hoje não, hoje nós somos imagem e semelhança de Adão. Eva veio de quem? De Deus? Ela veio de Adão. Adão caiu, por isso nós caímos com ele. Aí nós vamos ver em justificação também na soteriologia. Por que nós nascemos debaixo do pecado de Adão, sendo que eu nunca vi Adão? Né? Parece uma injustiça. Então eu não posso falar que nós somos imagem e semelhança de Cristo? Nós podemos, por quê? Porque nós aceitamos a Cristo. Então, olha só, na hora que Adão caiu, tudo aquilo, porque assim, Adão ele não tinha veste, ele se vestia de luz, né? Assim como o nosso Senhor, ele era revestido de luz. Então, na hora que ele caiu, ele percebeu que estava nu. Então aí Deus teve que fazer uma veste, foi lá, imolou o cordeiro e fez naquela veste, né, para ele, e aí ele percebeu que estava nu. Então dali para frente a mulher teve filho com dores, ele disse que ia aumentar a dor e tal, diferente do mundo habitável, não tinha aquele prazer todo e aquela delícia toda, apesar de que com toda a dor ainda tinha muita alegria no caso do nascimento do filho, mas ele nasceu segundo o Adão caído. Aí depois veio Jesus, e agora ele falou: a todos aqueles que creem em mim, eu dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aí nós renascemos como se fosse aquele Adão que não caiu, né? Aí já é outro padrão. Aí quando aceitamos a Cristo, aí nós tornamos novamente aquela imagem de filhos de Deus. É como um exemplo, quando Jesus andava sobre as águas, quando aquela parte lá onde os discípulos estavam no mar, Jesus multiplicou os pães, a Bíblia diz que Jesus foi orar e obrigou os discípulos para ir para o outro lado do mar. No meio do caminho lá, a Bíblia diz que o mar ficou carpelado e tal, e os discípulos, e viu Jesus e andava sobre as águas. Aí eles falaram: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Né? Esse era o primeiro Adão. Jesus veio na qualidade de, vamos assim dizer, de autoridade como o primeiro Adão. Como é que ele foi feito? Que domine sobre os peixes, sobre as aves, né, e sobre os animais do campo. E ele tinha poder sobre as coisas. Jesus multiplicava. Jesus orou e mandou Pedro buscar uma estaca na boca de um peixe.
né? E você vê assim, um exemplo, uma pessoa natural, ela não tem essa capacidade. Por quê? Porque ela é segundo Adão, ela tem essa natureza, como nós falamos, né? Caída. Ela não tem o seu espírito, como é que eu posso dizer, despertado, né? Ele não tem esse entendimento de fé, de esperança, ele não tem essa ideia formada, porque ele só vive pelo prazer da carne, como Satanás tentou Jesus quando também estava lá quando ele passou os 40 dias no deserto. Falou: olha, transforma essa pedra em pão. Aí ele falou: nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, a mente dele estava, né, no Pai. Então nós temos a oportunidade de dizer sim, mas por causa dele. Por causa de nós, não. Porque nossa natureza caída. O apóstolo Paulo mesmo fala que quem miserável eu que sou, ai de mim se eu não pregar o evangelho, né? E ainda entre eles eu sou o menor, como um filho abortivo, que não era digno. E isso nós estamos falando de quem? O apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Aí agora, quem é irmão Jovelino? Jogo do bicho. Né? Numa hora dessa, se o próprio Paulo fala: eu tenho que esmurrar minha carne todo dia, né? E louvo a Deus, espero que ele guarde o meu depósito. O apóstolo Paulo falava, né? E quem dirá nós? Então, o espírito, corpo e alma. Irmão Jovelino, o que isso quer dizer? Nós somos dicótomos ou tricótomos? Tricótomos. Por quê? Porque somos três. Temos um espírito, uma alma e um corpo. E um corpo. Somos um espírito, eu já preguei isso. Aí. Somos um espírito que tem uma alma e habita no corpo. E habita no corpo. Uhum. E Deus, você vê que Deus, ele precisava também de um corpo. E ele nos fez um pouco menor que os anjos, mas com algo que nem ele tinha. Mas não que não tivesse nos planos dele, porque depois, né, ele vai assumir o corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que ele está sentado no seu trono e o Filho está sentado no trono esperando até que os inimigos estejam por escabelo dos seus pés. E depois ele vai sentar-se no trono do Pai. E quem é que vai sentar no trono dele? A igreja. A igreja. Quem é a igreja? Nós, né? Juntos, né? Oi? No trono de Jesus. E ele falou: aquele que vencer, dar-lhe o direito de assentar comigo no meu trono, né? Que é o trono dele. Enfim, o Espírito é constituído de... Quais são os atributos do Espírito? Quem lembra? Fé, esperança e amor. E a alma? Vontades, intelecto, sentimentos, emoções. Então, tá vendo? Não é tão difícil assim. E eu tenho certeza que vocês não vão esquecer. Os atributos do corpo são as faculdades naturais. A gente aprende, né, no colégio mesmo e tal. Então, aí não tem muita diferença. Aí, a fé, esperança e amor. Exato. Os dois aspectos, aqui nós estamos falando dos dois ainda, né? Mas nós já estudamos 3. Quer ver? Essa parte aqui, ela é um pouco mais complexa. Tá, sobre as duas partes. O Espírito, vale a pena lembrar que o Espírito do homem é diferente do Espírito Santo. Uhum. Na Bíblia, quando fala o Espírito do homem, está em E minúsculo. Em letra minúscula, exatamente. E o Espírito Santo em E letra maiúscula. Esse é um diferencial que, por pior que seja a tradução, ela vai ter. Uhum. Ela vai haver esse tipo de diferenciação. Então, no caso do Espírito ali estou falando do Espírito do homem, né? Da alma e do corpo. O espírito humano, ele, quando Eva comeu, a Bíblia não diz que se comerdes certamente morrerás, mas aparentemente ela não morreu, mas a Bíblia diz que o espírito, ele foi ferido como quem uma fratura, vamos assim dizer, que chegou ao ponto de quase que morte.
Então ele ficou, entre aspas, que adormecido. Ele precisa do Espírito Santo, através da palavra do Senhor Jesus, para que ele venha ser vivificado. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Espírito vivificante. Ele dá vida para os espíritos que estão prostrados, né? Como se estão adormecidos. É tipo um exemplo: o camarada veio para a igreja, está no mundo, e eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Você vai evangelizar o cara quer pregar para você. Já aconteceu. E o cara vem falar da Bíblia e tal, e você olha para ele e você fala: cara, você não está se enxergando. Você não está vendo a sua condição. Eu estou aqui tentando falar de Jesus para você sair dessa vida e você quer vir pregar para mim, sabe? Então é nessa hora que você vê ele está iludido. É como diz 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos e dos fiéis, para que não vejam o resplandecer da glória de Cristo. Eles estão cegos, mas eles acham que estão bem. E aí é nessa hora que você tem que falar e lutar contra o quê? Contra a alma dele? Contra o sentimento, vontade e o intelecto dele? Não. Você tem que lutar contra o espírito, que é contra a esperança, contra a fé e contra o amor que está deturpado. Vamos fazer uma oração. O que está acontecendo? O irmão está em depressão. Não, Espírito Santo de Deus. Não, você vai orar pela alma dele. Senhor, cuida dessa alma. Senhor, manifesta a sua bondade sobre ele. Então você vai conseguir distinguir em que ponto você deve orar, para a sua oração ser mais eficaz. A partir do momento que eu entendi esse versículo, eu tenho orado para uma irmã minha, pedindo para que a glória do Senhor resplandeça na mente dela. Amém. Porque ela mexendo com droga e tal, está numa clínica, e ela tem vários demônios de engano, de mentira. Sim, aí eu sempre oro, quando eu vejo assim, uma pessoa que está com esse problema, eu oro para que a glória do Senhor resplandeça na mente dela. Amém. E com certeza uma hora Deus irá fazer a obra dele. Amém. Nós temos que continuar sendo perseverantes, né? O apóstolo Tiago, Judas, diz que a gente tem que orar para que algum seja salvo, todavia, ainda que fosse pelo fogo, né? Então nós temos que continuar orando. Então, a história do amor pelo vinho. Oi? É aquela história do vem pelo amor pelo vinho. O pessoal fala, mas eu dificilmente vejo alguém que vem pelo amor. A maioria vem pela dor. Quem vem pelo amor, geralmente, o meu ponto de vista, posso estar totalmente errado, mas eu acredito que é aquele que já nasceu no berço evangélico. Vem com os pais, né? Então ele já nasce naquele ninho cercado de amor, de esperança, de fé. Então ele já vem pelo amor, porque não conheceu a dor. E já no caso daquele que está no mundo, que não conhece, não nasceu não teve esse privilégio, né, de nascer nesse berço, ele vem pela dor. É por uma necessidade, uma doença, alguma coisa, perseguição. Então, né, nem todos têm esse privilégio de vir, como você lembrou, a respeito do amor. Então, os dois aspectos do homem, se eu perguntar na prova, falar quais são os dois aspectos do homem, aí os irmãos vão falar o espírito, alma e corpo. Esse é um aspecto espiritual, e o aspecto, no caso ali, não posso nem dizer intelectual. Também não vou fazer esse tipo de pergunta. Mas aqui vocês veem esse circulado, e aqui ele diz a respeito do espírito. Ele está dizendo os dois aspectos. Por quê? Porque aqui é a característica do espírito, né? O atributo do espírito: fé, esperança e amor. O atributo da alma: intelecto, sentimento e vontade. E o atributo do corpo: olfato, visão, tato, audição e paladar. Então esses são os dois aspectos do ser humano.
todo ser humano tem esses dois aspectos: espírito, alma e corpo. E ali são os atributos do corpo, da alma e do espírito. Continuando, aqui os três aspectos. Aí aqui já começou a complicar um pouco, porque aqui já entrou aquela parte que nós falamos do o homem espiritual discerne bem a tudo e ele de ninguém é discernido. Todo mundo entende o homem sobre esses dois aspectos. Antigamente, deixa eu ver se tem esse slide aqui, os irmãos só entendiam essa parte aqui, tipo, só alma e corpo do homem. Ele só viu o homem dessa forma, alma e corpo. Hoje não, nós já entendemos que existe o espírito também. 1 Tessalônicas, capítulo 5, versículo 23, que o vosso Deus vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito, esperando até a vinda. É uma menina lá fora batendo palma. Esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá. Deixa eu voltar aqui nessa outra parte aqui, que talvez aqui os irmãos, não sei se é conhecido, mas se não for, os irmãos vão relembrar. Essa parte aqui é chamada de átrio, é onde nós falamos e nós simbolizamos o átrio com o quê? Com qual parte do corpo, do humano, do ser humano? O corpo. Do corpo, não é? Lembra que a gente assimilou o átrio? Então o átrio é onde fica o altar de sacrifício, que é o holocausto, e a bacia de bronze, que era onde o sacerdote se lavava antes de entrar no lugar santo. O lugar santo era esse lugar aqui. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Eu não vou cobrar isso para vocês agora não. Mas olha só, mais na frente, quando nós formos falar sobre, rapaz, foi aqui? Não, que estava o slide do prévia, avaliação, não, que estava as matérias, gente, isso aí é a prova. Aqui, ó. Nós estamos no primeiro tomo, falando sobre antropologia. Essa martiologia é a doutrina do pecado. Possivelmente nós não vamos falar dela, mas depois vai vir a soterologia, que vai ser a nossa próxima matéria, que vai falar sobre a doutrina da salvação, né? Aí depois vem a teologia própria, que é a teologia do Pai. Pneumatologia, é a teologia do Espírito Santo. Aí vem cristologia, a teologia de Cristo. Aí vem angelologia, falar sobre os anjos. Tipologia bíblica, aí templos e tabernáculos. Aí é que nós vamos entrar profundo ali naquela parte que a gente estava falando ali sobre átrio, lugar santo, o que o sacerdote fazia, qual era a sua função e por que ele tinha que fazer aqui e o que representava. Aí depois nós vamos ver essa matéria, eu tenho certeza que você nunca viu ela, Messiologia. É a matéria do Messias, né? Como Jesus, um exemplo, o Messias saiu da eternidade, veio até na terra e depois voltou de novo para o céu. Aí continua lá, teologia do evangelismo, panorama do Antigo Testamento, vamos fazer um panorama
inteiro, bibliologia, panorama do Novo Testamento, eclesiologia, né? Fala sobre a igreja, missiologia, seitas e heresia, escatologia 1 e escatologia 2. Por quê? Escatologia 1, nós vamos falar sobre os acontecimentos que estão acontecendo na Terra. E escatologia 2, nós vamos falar das coisas que acontecem no céu. Aí, como nós já falamos do que acontecia na Terra, aí nós só linkamos com o que está acontecendo no céu, né? Para a gente ter um tempo legal. Aí vem a baseiologia, que isso daqui é praticamente a teologia do reino. Pouco se fala, né, sobre o reino. E o outro lá é o evangelho do reino, que tem se perdido, vamos assim dizer. E a exegese vai ter? A exegese nós podemos mudar. Qualquer uma dessas. Tirar Tipo, por exemplo, a martiologia. Nós podemos colocar a exegese. Que é que nem no caso da pastora, que ela já lembrou. Essa é uma das doutrinas da exegese. Identificar pelo nome, pela letra, o parágrafo do texto. Você sabe quando um texto acabou, quando ele começa com epígrafe, com uma letra mais forte. Tem tradução que tem essa opção, tem umas que não tem. Aí você está lendo um versículo, aí está um versículo com a letra um pouquinho mais forte. Então ali é um parágrafo. Aí você vai lendo até, não, já deu ponto, mas ele ainda não terminou, ele continua. Aí às vezes ele sai de um capítulo e termina só no outro. Aí a gente acha que porque acabou o capítulo, ele encerrou o assunto lá em cima, não, ele continuou. Então nós iremos ver, vocês não vão ficar perdidos com isso daí não. Isso aí eu garanto para vocês. O Espírito não vai permitir isso acontecer. Então aqui é como nós estávamos falando, né? Sobre aqui eu vou fazer só um panorama para que depois a gente linke os tempos. O átrio era esse lugar que ficava cercado por essas colunas. Aqui tinha uma entrada e nessa entrada ela tinha 4 pilares que eram abertos. Aqui está vendo que ele está fechado? Mas eram 4 pilares abertos, semelhante a esse e ao próximo, que no caso aqui não tem. Então esses 4 pilares nós chamamos de, aqui é o que eu estou falando, só dando uma pincelada. Nós vamos falar sobre isso quando a gente for falar sobre templo e tabernáculo. Como é que a pessoa entrava no tabernáculo do Senhor? Como é que hoje a pessoa entra na igreja? Como é que ela conhece a igreja? Através do Evangelho. O Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João. Essas são as 4 primeiras colunas, né, que ele entra. Aí, através desse Evangelho, ele vai conhecer o sacrifício de Cristo, que é feito no Holocausto. Isso nós estamos falando aqui há 3.600 anos atrás, no tempo de Moisés, né? Deus já tinha revelado em figuras como seria o nosso, vamos assim dizer, a nossa redenção. E ainda assim, como ele mesmo falou para Moisés, isso daqui ainda é uma sombra daquilo que é verdadeiro, né? Daquilo que está no céu. Então, existe uma terminologia que diz que o sacerdote se lavava porque ele se via dentro daquela água. Então ele não podia entrar impuro dentro do lugar santo. O lugar santo representa o quê? Alma. A alma. E aqui está mais 5 colunas, que nós dizemos que é os 5 ministérios de Cristo, né? O apostolado, o profético, o evangelístico, o pastorado e o do mestre. Beleza. Tá. Aqui é dentro do lugar santo. E até aqui, nessa parte, desse vermelho para cá. Aqui é a menorá, que é chamada de candelabro. Aqui é a mesa dos pães, né? E aqui é o altar de incenso. Aí aqui ela está de uma outra forma. O sacerdote aqui no candelabro. Esse outro aqui na mesa dos pães. O altar de incenso está na frente dele. E aqui tinha um véu. Lembra quando Jesus morreu? A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo? Então era aquele véu lá
ele tinha uma espessura de 7 centímetros, ele foi rasgado de alto a baixo, né? Enfim, e dentro dele estava a arca. Deixa eu ver se aqui tem, aqui, a arca, e aqui é como se fosse uma passagem dentro. O sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele tinha que estar com esse incensário aqui, ele tinha que ter fumaçado isso aqui tudo, para Deus não ver ele, porque se o visse, ele morria, por causa do pecado. Ele estava trazendo o pecado do povo diante de Deus, e ele aspergia, né, esse sangue ali dentro, e Deus, no toque aqui das asas do querubim, acendia-se uma luz azul, que era como se Deus estivesse aprovando, né, o sacrifício dele, e depois ele saía, e ele não entrava com os olhos abertos. Se porventura ele tinha alguns sinetes ali na orla do pé, e se porventura passasse algum tempo e ela não se balançasse, né, não fizesse barulho, eles puxavam ele de volta, porque sabiam que aquilo ali já tinha adiantado o passe dele. Já tinha subido. Então, aqui é o lugar santo dos santos, ok? Nós falamos do Espírito. O lugar santo que nós representamos da alma, e o átrio que nós representamos o corpo. Beleza. Então, ele entrava uma vez por ano só, né? Uma vez por ano. E como é que ele limpava aquilo ali? Quando eles saíam, que o tabernáculo era móvel, né? Não sei se os irmãos lembram disso, né? Quando a nuvem mandava, eles iam. Aí vinham os coatitas, que existiam os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Cada um cuidava de uma parte do tabernáculo. Um levava as colunas, outros levavam os tecidos, e os outros levavam os utensílios, que eram os coatitas. Esses eram os piores. Os gersonitas receberam carruagens para carregar, os meraritas também receberam carruagens para carregar, e já os gersonitas não receberam, os coatitas não receberam carruagens para carregar os utensílios. Que utensílios que eu estou falando? A arca, o candelabro, a bacia, essas coisas que eram pesadas, eles tinham que levar nas costas. Por quê? Davi quando foi carregar no carro de boi. No carro do boi, os irmãos viram, né? O que aconteceu também. Deus não se agradou. Por quê? Existe uma simbologia, isso a gente vê em tipologia. É que as coisas de Deus, geralmente, não é que elas são pesadas, mas elas devem ser feitas com ordem e decência. Veja, quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que o mar se abriu e o povo passou. Foi assim quando eles foram atravessar o Jordão? Primeiro vão os sacerdotes, depois que eles pisarem com os pés nas águas, o rio se abrirão, vocês vão se manter distante da arca, né? Vão tirar a capa da arca, a arca vai até o meio do rio, e o povo passará uma certa distância. Depois de todo o povo passar, vocês vão pegar 12 pedras que estão ali como memorial, e depois vocês vão passar para o outro lado. É por isso que muitas das vezes a gente demora a chegar no nosso Canaã, porque como a gente saiu do mundo, que o mar vermelho representa o mundo, quando você sai do mundo é de qualquer jeito. Deus me salva, Deus me ajuda, Deus me acorda, Deus me socorre, e Deus amém, vem, né, como você está. Aí você fala, agora eu quero ir para o céu. Eu falo, não, meu filho, agora você pensa que é bagunçado, mas tem gerência. O negócio aqui não é de qualquer jeito, não. Você vai ter que fazer certas coisas, apesar de que o meu filho já fez tudo isso por você. Então, corpo, alma e espírito, esse aqui é os dois aspectos, e aqui é o terceiro aspecto, é o que eu acho mais interessante, é que os irmãos fixem isso daí, notem a diferença, e eu vou colocar na prova, e é proposital. O homem sobre dois aspectos, espírito, fé, esperança e amor, alma, intelecto, sentimento, vontade, corpo, olfato, visão, paladar, dois aspectos. Mas por que dois, pastor? Então, exatamente. É por isso que eu estou falando.
2 aspectos e aqui sobre 3 aspectos. Porque aqui ele está juntando o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Ele está comparando o homem como Deus o vê. Tipo aqui, ó. Eu vou colocar desse lado aqui. Vamos por parte. Aqui é o que? O corpo. Essa aqui é a parte que o homem vê. O homem. Então, eu vou colocar aqui uma parte. Vou colocar daqui. Como o homem faz para encontrar a Deus? No caso, pelo corpo. Depois vem a alma, passando pela mente, né? Nós sabemos que essa mente representa um véu. Olha esse véu aqui, ó. E esse véu tem um nome, que era uma porta. Posteriormente, aqui dentro era o lugar santo, né? Nós sabemos que era o lugar santo. Vou só botar só assim, porque aqui nós sabemos que aqui tinha o quê? A mesa dos pães, tinha 12 pães aqui. Aqui tinha um candelabro. E o altar de incenso. Certo? Estava aqui. Aqui era o outro véu. No caso aqui era o coração. Até aí tudo bem, né? Então, não tem nada de anormal aqui ainda. Nada de anormal para os irmãos que estão com a gente desde a primeira aula. Talvez os que estão chegando agora talvez não vão ter esse entendimento aqui. E aqui é a forma como Deus nos vê. Aqui tinha a bacia, que simboliza o batismo, né, nas águas. Aqui era o altar de holocausto. Aí eu coloco uma cruz, que ele representa a cruz de Cristo, né? O sacrifício de Cristo. Logo mais aqui dentro, nós sabemos que existia a arca da aliança, e aqui era o espírito, eu vou colocar um Hzinho aqui, de humano. Tá. Por que fala sobre os 3 aspectos? Esse daqui é os 2 aspectos. É a visão humana. Exatamente, é a visão humana. Que o espírito, ele é constituído de fé, amor, esperança e amor. Já no caso da alma, é o intelecto, sentimento e vontade. É melhor você olhar para lá. E aqui são as outras partes ali, o olfato, o paladar, o tato, enfim. Por que eu falo aqui? Dois aspectos. Por que 2 aspectos? Porque essa é a forma humana de nós
de nós vermos o ser humano, até determinadas religiões ainda conseguem separar a alma do espírito, porque tem umas que diz que o espírito e a alma é a mesma coisa, né? E o corpo é o que difere. Então você tem que evoluir a sua mediunidade, né? Tem essa conversa. Essa mediunidade deles, ele quer dizer que a alma e o espírito é a mesma coisa, e que o espírito às vezes é uma entidade que vem sobre ele. Não fala que é o espírito do homem. E o homem sem esse espírito, ele não tem fôlego de vida, né? Já começa por aí. O espírito, ele não apenas animou o homem, reviveu, tornou ele em alma vivente, mas também deu esse fôlego de vida, e que alguns chamam esse espírito como, entre aspas, né? Uma maneira que a gente entende, como se fosse uma caixa preta, né, que ele está dentro de nós, ele todo o tempo está nos monitorando, e ele está vendo o que nós estamos fazendo. E quando nós morrermos, a Bíblia diz que o corpo volta para o pó, né, que é para a terra, a alma vai ser levada para o local de onde ela deve ir. Se fez coisas boas, vai para um lugar bom. Se fez coisas más, né, quer dizer, se com Cristo para o céu, sem Cristo para o inferno. Não tem outra explicação. E o espírito, não tem outro lugar para o espírito ir. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus que o deu. E lá no espírito, sem ser ainda os anjos, né, que anota tudo que nós fazemos, que é essa nuvem de testemunhas que Hebreus fala, ele ainda, além de ter anotado, ele tem aquilo dentro de nós, que é como a Bíblia diz, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, que é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Ele consegue discernir quando você faz algo para Deus, quando você faz para aparecer, quando você quer ter glória ou quando você quer fazer porque você sentiu vontade. Tem um mendigo passando na rua, aí você corre lá. Eu li até um tempo que tinha as pessoas davam cesta e tiravam selfie. Aí ficava a pergunta: essa é uma obra social ou é você está dizendo que você é bom? Né? Nessa hora, a palavra de Deus consegue discernir isso. E aí o Espírito vai te dar o galardão baseado naquilo que você fez. Por quê? Quem está de fora, os anjos, ele vai olhar, ele não tem como saber. É que nem eu vejo uma pessoa, ele vai mexer ali, não sei dizer o que ele quer mexendo ali, mas o Espírito que está dentro dele, como a Bíblia diz que o Espírito de Deus sonda os pensamentos e as intenções de Deus, o Espírito que está em nós também sonda a intenção e os nossos pensamentos. Então nessa hora ele vai dizer e manifestar aquela obra, se ela era boa ou se ela era má. Então ela vai para Deus, é como se fosse uma filmagem. E aí daquele dia, não, mas eu fiz, Senhor, para te glorificar, eu dei a minha vida como Judas, né? Judas, não, eu morri porque eu me arrependi. Ele vai dizer, não, você não morreu porque se arrependeu, você morreu porque você teve remorso. Né? E para a gente falar agora é fácil, porque a gente viu o fato acontecendo e a gente estudou um pouco sobre isso, a gente julga, mas o Espírito que estava dentro dele vai dizer. É que nem uma pessoa, tipo um exemplo, ela tomou, tipo assim, um exemplo, uma overdose, né? Chegou em casa, tomou um monte de comprimido e tal, aí o pessoal fala, ela tomou isso aí porque, um exemplo, tá? É uma coisa que vem na minha mente aqui, porque ela se separou, ou porque, sei lá, o amigo, ou alguém morreu. Não, às vezes ela fez aquilo porque talvez foi violentada, porque passou por um trauma e que ninguém sabia, e o Espírito que estava dentro dela vai revelar isso para que as pessoas saibam. Então, o Espírito é essa parte aqui. Aí é o que eu estou falando. O homem natural, ele não compreende o Espírito. Para ele é só alma e corpo. Nós que estamos estudando a Bíblia e antropologia bíblica, nós estamos falando sobre o Espírito, mas ainda não estamos falando de um terceiro aspecto, estamos falando ainda só de dois, que é o que? Corpo, alma e espírito e seus atributos.
Agora, corpo, alma, espírito e seus atributos e a parte espiritual, que aí é que entra o homem sob 3 aspectos, que é o que? Quando Deus olha para o meu corpo e o seu corpo, ele vê o sacrifício de Cristo e o tanque batismal. Ele vê você reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador, e quando você realmente reconhece Ele, você morre juntamente com Ele. A carta de João fala, né? Que se alguém acredita na morte de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, esse é filho do Senhor. Esse também é a carta de João. Os livros, né? As cartas, exatamente as cartas. Não o livro, as cartas de João. Então, aqui nós vemos que essa é a maneira que Deus vê. Então, esse aqui é os 2 aspectos. Esse daqui é o terceiro aspecto. Então, é diferente se eu falar assim, descreva os 3 aspectos do ser humano. Aí você vem e coloca só esses daqui, você errou. Aí se eu falo, descreva os 2 aspectos do ser humano, e se você vem e coloca os 3, eu aceito. Por quê? Porque você me deu a resposta correta e ainda me disse que você ainda conhece a outra parte também. Entendeu? Então quando Deus vê a gente, Deus vê lá embaixo o sacrifício de Cristo sobre a nossa vida, Ele não vê nós. Deus nos vê do alto, Deus não está aqui em cima. Então Ele nos vê assim, de cima para baixo. Nós, ao olharmos para Deus, é de baixo para cima, né? Aí como é que funciona isso? Tá lá, vamos assim dizer. Tá, vou colocar aqui o tato. Mão. Ou o paladar, que é o mesmo que a fala, tá? Fala. Botar no grupo para colar. Vamos dizer aqui que o Espírito, aí aqui é uma simbologia, né, do Espírito Santo, vamos dizer. Ele veio, desceu no Espírito do homem, ele avivou esse Espírito, deu para ele uma nova fé, uma nova esperança e um novo amor que ele não tinha, desceu no coração desse homem, mudou o intelecto, o sentimento, a vontade, transformou a alma dele, entrou na mente dele, passou pelos seus atributos da carne, vamos dizer, pela palavra. Aí ele fala para outra pessoa. Ele está evangelizando. O Espírito entrou nele e através do Espírito, o Espírito falou com outra pessoa. O Espírito usou aqui o paladar, eu estou citando o exemplo do paladar ou da fala, né? Porque pela boca, pela língua. Mas se no caso fosse o batismo com o Espírito Santo, é a mesma coisa. Como é que uma pessoa é possuída pelo diabo? O diabo pode possuir o Espírito? Não, porque o Espírito é de Deus. Então, o Espírito é de Deus. Ele só vem só até aqui. No véu da alma e do corpo. Exatamente. Ele só pode vir até aqui. Ele pode usar o corpo todo, ele pode mexer no sentimento, no intelecto, na vontade do homem, ele pode bagunçar tudo isso aqui. Agora, no Espírito, o Espírito continua adormecido. É do mesmo jeito, ele não se manifesta, porém ele não consegue subir. Já o Espírito, quando ele possuía as pessoas no Antigo Testamento, como é que ele fazia? Ele tomava todo o corpo. Ele tomava tudo, ele vinha de cima. Lembra de Saul? A Bíblia diz que Saul profetizava. Aí o pessoal ainda contou, falou, mas Saul é profeta? Né? Nós o vemos profetizando, né? É como o Espírito veio no corpo de Sansão, né?
Sansão dominava todo o corpo de Sansão com a queixada de jumento. A Bíblia diz que ele matou mais de 1000. Era por possessão, né? Era uma possessão. Hoje não é possessão. Não, hoje não. E tinha um detalhe que isso nós vamos ver mais na frente, quando nós vamos falar sobre pneumatologia, que ele, no Antigo Testamento, ele vinha, mas ele não habitava. Ele só visitava e saía. Visitava um e saía. E dificilmente ele estava em dois ao mesmo tempo. Agora ele é agente da morada, né? Agora ele está em todos. Aqueles que derem lugar para ele e tal. Ele está. Foi uma palavra interessante, visitava, né? Sim. Aí tem gente que faz uma oração. Visita o teu povo, Senhor. Visita a nossa vida, Senhor. Aí como é uma visita? É tipo um exemplo. Mas a gente não tem um espírito. Então, é o entendimento da pessoa. Né? Se ele está em mim, é tipo, olha só, tá aí. Agora, sobre a soterologia. Vou te dar só um exemplo aqui, baseado no exemplo que a Marlene falou. A nossa falta de muitas das vezes de entendimento do tipo de oração que nós fazemos para Deus. Quantos creem que Cristo nos perdoou de todos os pecados que nós cometemos? Você crê? Irmão, então para que você vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa do meu pecado? Ele fala: meu filho, eu não me lembro mais do seu pecado. É como se eu te devesse alguma coisa, tivesse uma dívida, e alguém foi lá e pagou por mim. Aí eu chego para você, cara, me perdoa daquela dívida. Aí você vai falar: não, mas você não me deve mais nada. Jesus me pagou o que você me devia. Lá na cruz do Calvário, em Colossenses 2,14, a Bíblia diz que, havendo ele riscado uma cédula que nos era contrária nas ordenanças celestiais, cravando-a na cruz. Quer dizer, todos os nossos pecados foram cravados na cruz. É claro que nós erramos, é claro que nós temos os nossos delitos, mas nós temos que ter aquela convicção de que Ele nos perdoou ou não. Ele não apenas nos perdoou, mas Ele mesmo assim nos ama. E não há o que eu possa fazer, por mais extraordinário, ainda como disse o apóstolo Paulo, ainda que eu desse a minha vida, se não tivesse amor, de nada seria. Por quê? Porque se Ele já fez isso por mim, se eu pudesse fazer alguma coisa para que eu fosse salvo, Cristo não precisaria vir. Para que eu vou mandar meu filho sem você dar conta de se salvar? Salva-se. Porque se salvar já é misericórdia de Deus. Salvou já é misericórdia. Não, então nós temos que entrar, como diz o autor aos Hebreus, com ousadia. Senhor, eu creio, eu vacilei como Pedro. Senhor, tu me amas. Melhor, Pedro, Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Ele: te amo, Senhor. Na terceira vez: tu o sabes, Senhor, mas não desistiu. E você veja a manifestação da graça de Deus para com ele. E mesmo assim é para conosco. Nós só não devemos desistir. Por quê? Porque o inimigo a todo momento vai querer lançar isso na nossa cara. Esses dias eu estava conversando com a digníssima aí, Antônio Chefe, sobre essas coisas. Quando Jesus saiu, no Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito desceu e ele falou: este é meu filho amado, de quem me comprazo, a ele ouvides. Legal. Aí a Bíblia diz que o mesmo Espírito levou Jesus para o deserto, em Mateus capítulo 4, e lá ele foi tentado. E a primeira palavra de Satanás para ele qual foi? Se tu és filho de Deus. Ele já nem disse que não, tu é amado, não. Porque quando você é amado, irmão, você tem assim uma esperança. É como, tipo assim, um exemplo. Eu acho que nunca aconteceu com vocês, Só, talvez comigo e com a pastora Deise aqui, que às vezes aprontava e não tinha mais para onde ir. Chegava de noite, tinha que voltar para casa. Vai apanhar? Vai, mas meu pai vai me receber. Eu vou voltar para casa. Então assim somos nós, vamos ter que voltar para casa do Pai. A gente saiu, aprontou, mas nós somos filhos amados e Ele está de braços abertos nos esperando.
Não importa o que aconteça. E aí quando chegar, o que o pai fez? Vai nos chicotear? A Bíblia diz que não. Diz que ele vai dar um anel, vai botar sandálias novas e vai dar vestes novas, né? E o inimigo já fala, rapaz, se tu for lá, tu vai ter coragem de pedir isso para Deus, cara. Tu é falho, tu não deu o dízimo, tu não vale nada, tu não isso, tu não aquilo. Realmente eu não valo nada, eu não sei, realmente eu não faço isso, não faço aquilo, mas não é por causa de mim, é por causa dele. É por causa do sacrifício dele. Nessa hora o inimigo não tem como é que eu posso dizer, refutar você. E aí você venceu ele, não pelos seus méritos, mas pela palavra. Então nessa hora, ele cai por terra. Deixa eu falar, pastor. Então é errado, eu acho errado, quando as pessoas começam a orar e falam, eu entro na tua presença. Você estava onde, irmão? Pelo amor de Deus. Eu acho muito errado isso. Eu entro na tua presença. Aí eu penso, mas a pessoa está. Você estava onde, irmão? Onde é que você andava, pelo amor de Deus? Então nós temos o Espírito Santo o tempo todo. É uma espiritualidade assim que. Eu sempre achei isso errado. Às vezes é um vício, porque vê alguém falando, aí vai pegar, acha bonito aí. Não, vou orar assim também. Eu costumo dizer assim, na tua presença, Senhor. Amém. Assim que eu falo. Na sua presença e continuando. Não é que a pessoa queira imitar alguém, é que a pessoa aprendeu assim. Então, ele achou bonito e continua. Glória a Deus. Eu entro na tua presença. Aí não sabe. Não, aleluias. Aleluias. Não é existe. Aleluias. É Aleluia. E o pior não é isso. Que a pessoa Tem hora que às vezes a pessoa está contando um testemunho, o irmão estava indo, levando tropeçada, levei um tiro, irmão, glória a Deus, aleluia. Desse jeito. Meu Deus, o cara, né, meio que sem noção. Comigo mesmo aconteceu aqui. Né? A pessoa falou um negócio lá do demônio e a pessoa tragédia. deu glória a Deus. Aí você fala, meu Deus, né? Como é que pode? Tá ligado? Não tá. Não tá ligado. Não tá ligado. Então tá. Aqui, então, ali é os três aspectos. Por quê? Porque Deus quer que nós estejamos, que nós voltemos para essa parte aqui, ó. Aqui era o Éden de Deus. Aí ele criou um jardim fora, né? Fora não. No Éden ele criou um jardim e colocou o homem aqui para lavrar. Mas depois do homem caiu, ele levou ele aqui para o lado de fora. E o lado de fora aqui é o átrio, que é onde Caim matou seu irmão. Aí Deus, para nos resgatar, Jesus saiu daqui, ó, e percorreu todo esse caminho e veio aqui fora, porque nós estávamos, né, fora, né, do átrio. Nos levou para o jardim de novo. E quer nos levar de volta para o Pai. Amém. Então, esse é o terceiro aspecto espiritual. Esse daqui é os dois aspectos. Legal? Mas existe esse aqui. Então, se você colocar lá na prova, o que é o mundo sobre três aspectos? Aí a gente vai ter que responder: átrio, ligação E ligar corpo, alma e espírito. É como está ali, ó. Para a esperança e amor. átrio, ligação, santo. Os três aspectos. Você vai começar, não sei se você vai começar de cima ou de baixo. Átrio, o corpo, que é o olfato, visão, tato, paladar e audição. O segundo, lugar santo, alma, intelecto, sentimento e vontade. E o terceiro, santo Espírito, fé, amor. Se você quiser desenhar também, a opção é sua também, a gente entende. Né? E isso você pode usar, irmão, eu te falo aonde você for. Se você desenhar, chegar e falar, não, vem cá, vamos começar. Olha, isso aqui é seu espírito, isso aqui é sua alma e tal. O cara vai ficar olhando para você e vai falar, onde é que esse cara aprendeu isso? E nós temos o que aqui? Praticamente um mês. Nós não nos aprofundamos, nós não lemos muito, porque eu tenho certeza que vocês não leram muito. Não posso fazer O Espírito não me revela, mas eu tenho certeza disso. Eu estou sentindo isso.
Mas são coisas que é o que eu falo, é como se fosse aquele supletivo, sabe? A gente perdeu muito tempo, então a gente não tem que perder tempo. Aí depois você fala, eu quero me aprofundar sobre isso. Você tem a apostila, tem outros livros, tem a bibliografia de livros aí que talvez te interesse o nome dos autores. Você fala, eu vou pesquisar que são livros bons, de onde foi tirado esse material aqui, que você pode se aprofundar também, que vai valer a pena. Então aqui o homem é constituído dessa forma. O homem espiritual é aquele que está no lugar santíssimo, no santo dos santos. O homem menino é aquele que está no lugar santo. Por que menino? Ora mundo, ora Deus. Exatamente. Ora ele está aqui do lado de fora, você tem que falar da cruz de Cristo para ele, tem que falar que ele morreu para o mundo, aí ele sobe para cá de novo. Aí é que nem a hora que a pastora, né, lembrou. Senhor, entramos mais uma vez na tua presença. Ele deu uma volta lá fora, aí agora ele voltou de novo. Senhor, eu quero participar da sua santa ceia e tal, enfim. Aí depois ele volta para o mundo de novo. Então, aí a Bíblia classifica como menino. Por quê? Ora espiritual, ora carnal. Então nós temos que fazer como Paulo, mortificar o nosso corpo, esmurrando o nosso corpo, para que nós venhamos tentar alcançar a maturidade espiritual, que ela é gradativa, dia após dia, né? Não é que, irmão, antigamente minha mãe falava, né? Bota o caderno debaixo do travesseiro e dorme, se acordar, para você não esquecer. Não é, na Bíblia não é assim que funciona, não. Né? Exato, foi uma receita, mas não deu, pelo menos comigo não foi assim que deu certo, não. Mas eu entendo que é uma atitude que nós temos que tomar para salvação, para libertação. Nós temos que tomar atitude no nosso dia a dia, decisão de eu não quero mais isso na minha vida. E bater o pé acreditando no Senhor. É como isso. A Jane chamou uma menina para batizar e ela falou, mas eu acho que eu não estou pronta ainda. Realmente você nunca vai estar, mas se você quiser, Ele vai te ajudar. Exatamente. Todos os dias, né, Ele vai te dar uma chance. Eu só fui liberta assim, porque eu vim para a igreja, eu fumava, eu bebia, eu saía da igreja e ia para o morro. Não tinha essa não, mas eu tinha na mente, aquele que começou a boa obra é fiel para... Isso eu tinha comigo e acabou que ele fez. Eu me recordo uma vez, e serve para os irmãos, eu já falei isso aqui uma vez. O poder dos pequenos hábitos, como a pastora lembrou aqui, uma questão de atitude. Eu não estou subestimando ninguém, mas eu acho que talvez aqui ninguém fale uma segunda língua. Mas Eu falava. A dos anjos, certo? Amém. você entendeu. Ninguém fala uma terceira língua. Talvez tenham 2 variedades, mas vamos assim dizer, ninguém fala inglês aqui, vamos assim dizer, né? Então vamos dizer assim, que ninguém fala inglês. Mas irmão, se todo dia você parar para aprender uma palavra, você concorda comigo que no final do mês você vai estar 300% melhor do que você está hoje? Amém, eu creio. Uma palavra, todo mundo consegue. O que falta é a ação. O poder dos pequenos hábitos. Todos os dias eu tenho o costume de ler um provérbio. Existem 31. Todo dia você lê um. Um dia você vai ser sábio. Aí depois, um dia você lê um capítulo da Bíblia, outro dia você lê 2, se você quiser ler 10, não importa, você vai ser um dia que você vai querer ler muitos, mas não deixe de ler só apenas um. Irmão, mas só um é muito pouco. Sim, mas esse muito pouco vai ter dia que ele vai ser muito grande. Então não perca ele de vista, né? É o poder dos pequenos hábitos. Não perca de vista. Coloque um hábito na sua mente. Aí eu vou orar. Já sei, né? Não sei. Enfim, tem dia que às vezes não sei. Vou orar 10 minutos, vou orar 5 minutos, todos os dias antes de eu levantar.
antes de eu deitar, antes de eu almoçar, antes de eu sair de serviço, antes de eu entrar no serviço, antes de eu entrar no ônibus, antes de eu entrar na condição. Então, você coloca os parâmetros. Daniel tinha uma oração, ele orava 3 vezes ao dia, né? Era uma coisa que ele assentou no coração dele, e nós temos que ter isso também no nosso. Então, a alma, nós sabemos que é o menino, nesse caso aqui, o espírito, alma e corpo, espírito, santo dos santos. A alma simboliza o menino, que é o lugar santo, isso aqui eu não vou cobrar de vocês não. E o corpo, que é a parte natural, que é o átrio. Eu não vou cobrar essa figura, mas essa daqui, irmão, você pode ter certeza. Vocês vão aprender, vocês vão ter que falar sobre isso. Sobre 3 aspectos. Sobre os 3 aspectos do homem. O tabernáculo nós não vamos falar não. Tá. Aí aqui está subdividido. No átrio tinha o altar de holocausto e a bacia. No lugar santo tinha a mesa dos pães, né? O candelabro, o altar de incenso. No santo dos santos tinha a arca da aliança. Nós, né, já vimos isso daí. Então, essa para mim é a revisão da nossa aula. O homem carnal, espiritual, não vamos falar muito. Não vamos entrar porque isso daí nós vamos continuar. Aqui é só uma pincelada, por quê? Porque a antropologia ela fala da criação do homem. Então a gente já falou do corpo, da alma e do espírito. Outra coisa, eu vou até botar aqui uma prova, não estou dizendo que vai ser essa. Mas ela era assim que eu fazia. Não, mas aqui já está com A resposta. Pois é, já está com a resposta aí. Aí. Pastor, tá esperto. Aí é só escanear, né? Eu vi. A prévia avaliação, eu acho que é essa aqui. Tem que estar vermelho é a resposta. Então tá lá. Essa daqui é lá no caso da outra igreja. O que é antropologia bíblica? Comente com suas palavras. É uma matéria. Você estudou. O que é antropologia? Né? Aí você vai dizer com suas palavras. Qual a diferença de tricotomia para dicotomia? Aí você vai dizer. Qual é a constituição do homem? O homem foi construído de quê? Não sei. Não sei. O homem é constituído sobre os 3 aspectos. Cite pelo menos 2. Entendeu? Aí é aquela hora que a gente estava falando. Aqui, cite respectivamente as partes do homem ao tabernáculo de Moisés, que é aquela parte que nós estamos falando aqui, ó. Ao tabernáculo, as 2 partes do homem se ia ligando à parte de Moisés. A alma está ligada em que parte do tabernáculo de Moisés? Ao lugar santo. O espírito está ligado ao santo dos santos e o ato está ligado a isso aqui. Aí está ali embaixo, tem a pontuação. Na hora você já tem uma noção se você acertou, se você errou. A prova é semelhante a isso aqui. O que eu tinha o costume de fazer? Eu falei para a Jana achou que não era. Mas eu não sei. Para mim os irmãos aqui não. Depois dela. Assim, o meu costume era assim, irmãos. Eu fazia um exemplo. Nós tivemos 4 aulas. Aí geralmente eu fazia uma revisão. Aí dentro dessa revisão, um exemplo, na próxima terça, 8 horas, eu lanço no grupo a prova. O irmão faz a prova. E quando for na outra terça, o irmão me traz a prova e a gente já começa com a outra matéria. Tipo assim, meu ponto de vista, a gente tem muitos compromissos durante a semana, né, todo dia. Aí toda terça-feira, aí seria uma para mim, elaborar a apostila, se for o caso, ver se os irmãos querem comprar, esse tipo de coisa, e depois eu vou ter um tempo para corrigir. Na hora nós vamos corrigir aqui, o irmão já vai saber se ele acertou ou não,
né, simples assim, e a gente já começa a outra matéria e o irmão fica com um dia de folga, né, do nosso curso. O que os irmãos acham? Top. Pode ser? Até mesmo Para dar uma relaxada. também, sim. Você é um exemplo. Na próxima terça, 8 horas da noite, que é o nosso horário da aula, eu coloco no grupo a prova. Aí você pode copiar ela, se você não der conta de escanear, não tem problema nenhum. Mas é isso que eu estava pensando. Não, pode copiar, deixa o espaço no papel de caderno e escreve. Depois eu vou fazer uma pasta, vou colocar seu nome e tal. Aí você escreve as perguntas e escreve as respostas, do jeito que eu entendo. Pode botar. Do jeito que eu entendo.